o seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Salão Azul. Como host, eu, Luciana Rodrigues, especialista em relações governamentais para os temas de energia e sustentabilidade, tenho a honra de compartilhar essa bancada com a Letícia Mendes, especialista para engajamento e processo legislativo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, colegas. É uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês. O nosso consultor sênior, Rodrigo Almeida, fala, a alegria é pouca, mas é todo dia. Mas estar aqui com vocês é uma alegria imensa de compartilhar esse espaço e a gente conversar, trocar ideias sobre o cenário político do nosso país. Obrigada, Letícia. Nosso coordenador de energia e sustentabilidade, Vinícius Teixeira. Boa tarde, Vinícius. Oi, Luciana. Oi, pessoal. Prazer falar com vocês. E hoje estreando o nosso consultor de relações governamentais na área de energia, Lucas Figueiredo. Bem-vindo, Lucas. Perfeito, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Primeira participação com pessoas que eu admiro tanto, trabalho diariamente. E vamos lá, que hoje a pauta é interessante. É isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que movimentou o Congresso Nacional e não, a gente não vai falar só sobre anistia. O assunto impacta diretamente a conta de milhões de brasileiros. A gente está falando da medida provisória 1.300 e, consequentemente, das medidas provisórias que vão servir de palco para fomentar a discussão de modernização do setor elétrico, as medidas provisórias 1304, medida provisória 1307. A medida provisória 1.300 ela foi publicada inicialmente com a promessa de ampliar a tarifa social e no bojo dessa promessa também de promover aí uma ampla reforma no setor elétrico. Ela foi oficializada no dia 21 de maio e publicada quase que no apagar das luzes aí ontem, no dia 17 de setembro. Foi aprovada no plenário de ambas as casas, no seu último dia de vigência, após uma tramitação que foi marcada por mudanças de rumo, disputas de bastidores e principalmente um debate que foi acirrado em relação a cada versão de textos, né? Ele foi aprovado de forma desidratada, a gente pode considerar assim, e ela desidratou principalmente em relação à proposta que foi originalmente encaminhada pelo governo. O ponto mais sensível que eu traria aqui foi a definição para quem teria ali a palavra final no uso de recurso para repactuação do uso de bem público, que é um royalty pago pelas hidrelétricas, e a intenção é garantir modicidade tarifária especialmente para as distribuidoras do Norte e Nordeste. A vitória acabou ficando para a agência reguladora, né, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e o episódio apresentou aí uma derrota política para o Ministério de Minas e Energia. Além disso, um tema polêmico que posteriormente foi retirado do texto foi a autonomia da ANEEL para criar a estrutura tarifária, dentre elas a separação de cobrança no fio e principalmente da cobrança de energia elétrica, e tudo isso aconteceu numa semana de um cenário político bem conturbado, marcado pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela chamada PEC das prerrogativas, pelo debate sobre a anistia aos condenados ao 8 de janeiro e pautas que acabaram ganhando uma certa prioridade de agenda setorial e que foram marcadas pela obstrução da oposição. Eu vou começar perguntando para o nosso estreante aqui no podcast. Lucas, eu gostaria de ouvir de você o que te chamou a atenção nessa votação, né, em relação ao timing para a votação, a apresentação dos destaques, os acordos que foram feitos com as lideranças, né, entre as lideranças, a forma como o Congresso, principalmente o presidente e o relator dessa medida provisória conseguiram conduzir essa publicação de relatório de uma comissão mista que foi instalada em 26 de agosto, se não me engano. Isso. Perfeito. Eu acho que se a gente puder falar de uma maneira muito objetiva, como foi a votação ontem, mas não somente o dia de ontem, mas toda essa semana em que a gente ficou com uma perspectiva, até mesmo com uma incerteza sobre a deliberação da medida provisória número 1.300, se a gente puder usar uma palavra para definir todo esse processo, eu diria que é emocionante. Eu acho que ele foi emocionante não somente para quem estava acompanhando em loco, acompanhando o cliente, ou até mesmo participando ali diretamente das negociações, como foi o seu caso, mas também para a gente que estava
estava acompanhando de maneira remota, dando um suporte mais especializado para os clientes e tentando compreender esse vai e vem das negociações. Porque o ponto mais interessante não é uma sessão da medida provisória número 1300, eu acho que todo mundo que acompanha uma pauta tão estruturante no plenário, seja do Senado Federal, seja da Câmara dos Deputados, mas principalmente de medidas provisórias, sabe que a gente tem essa alternância de maneira muito constante dos textos, de maneira muito constante das negociações. Antes de a gente entrar no procedimento e falar sobre a particularidade da medida provisória do setor elétrico, que foi justamente essa questão dos destaques, eu acho que é importante, antes de tudo, principalmente porque logo mais a gente vai enfrentar uma outra medida provisória do setor elétrico, que é a medida provisória número 1304, e de falar que esse cenário de incerteza, se o texto vai avançar num tempo hábil, esse cenário de incerteza, se ele vai conseguir ser aprovado num tempo hábil, não é uma exceção da medida provisória do setor elétrico. Esse é um cenário, inclusive, que a gente espera que aconteça com a medida provisória número 1300, sobretudo considerando o prazo bastante exíguo de trabalho. O próprio relator, o senador Eduardo Braga, ele pretende começar os trabalhos da medida provisória número 1304 somente com a conclusão da reforma tributária, que deve acontecer na próxima semana, ali entre o dia 23 e 24 de setembro, e com isso, provavelmente na próxima semana, que vai coincidir com a 1ª de outubro, a convocação dos trabalhos sobre a medida provisória número 1304. Então, ainda que a gente defina esse processo dessa última semana como emocionante, não somente por conta do dissenso interno no setor que dificultou as negociações, mas também pelo próprio clima político do Congresso, esse é um cenário que tende a se repetir também na medida provisória número 1304 e por que não falar da medida provisória número 1307. Eu acho que eu penso na verdade que um ponto muito interessante para a gente conseguir pensar não somente no dia de ontem, mas como você mesma fez para falar dessa votação de ontem, falar sobre todo o percurso de tramitação da medida provisória desde maio, é pensar que, de alguma maneira, o mesmo denominador que define o cenário político daquele período, ele está presente hoje em dia. Eu lembro que a gente teve uma conversa muito breve na data de apresentação da medida provisória, uma semana depois, e vocês questionaram a perspectiva de aprovação, considerando o cenário do Congresso. E naquela época, o que a gente discutia? Eu particularmente fazia o acompanhamento diário do plenário e sabendo como estava a casa, sabendo como é que estava a temperatura, para onde que a maré estava andando, eu lembro de ter sido bastante objetivo em falar. Isso é uma insanidade em termos de estratégia política. A gente não tem nenhuma abertura para a gente conseguir encampar uma negociação dessa envergadura. O ministro Alexandre Silveira já estava começando a participar mais diretamente daquelas negociações em torno das indicações para as agências reguladoras, mas a gente já tinha aqueles fatores que dificultavam as negociações por parte do Planalto. A gente tinha, de um lado, a questão da anistia pegando muito pesado, a gente já tinha essa incerteza em torno do julgamento de Bolsonaro e a gente já tinha um movimento de obstrução que a gente pode avaliar de uma maneira muito crítica a respeito do êxito. Nessa semana a gente teve alguns desdobramentos, mas o movimento de obstrução da oposição, ele de alguma maneira foi exitoso, porque ele justamente conseguiu o objetivo principal. Inicialmente não se esperava, falar sobre anistia ou até mesmo uma perspectiva de avanço dessa pauta, mas ele conseguiu travar, conseguiu ditar o ritmo das negociações. E eu lembro de conversar com clientes sobre como isso poderia afetar a votação da medida provisória do setor elétrico e a gente deu um recuo, falou não. Na semana passada a gente teve um cenário de confluência do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de votação, por exemplo, de discussão da medida provisória, e a gente não viu a entrada disso de maneira muito incisiva, então a gente estava bastante otimista com esse cenário. Mas acabou que as coisas caminharam para um rumo diferente e a gente teve tudo o que aconteceu. Mas se a gente puder definir, assim, até mesmo pensando no processo legislativo, como foi a votação de ontem, quando eu comecei a falar, eu falei muito num vai e vem, muito numa alternância de textos. E aí, eu lembro, nesse ponto especificamente, de ter conversado com vários clientes, de ter conversado diretamente. Eu lembro de ontem, no momento da votação, que tinha toda aquela incerteza sobre a figura do destaque de preferência. Uma colega nossa chegou a receber a ligação, o que é que está acontecendo? Então, só para explicar, de uma maneira bastante objetiva, isso porque é uma regra que pode acabar voltando na medida provisória número 1304, basicamente o que aconteceu? A gente teve a aprovação de um texto na comissão mista. Esse texto, ele é aprovado num colegiado que é composto tanto por deputado como por senadores. E ele é um colegiado com previsão constitucional. Justamente por essa razão, o texto elaborado pelo relator na comissão mista, ele não necessariamente é tido como definitivo, mas ele é tomado como base.
Base no sentido de que ele não pode ser alterado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal pelo relator, razão pela qual, se eles tivessem que fazer negociações no sentido de suprimir ou de alterar trechos do texto, eles teriam que recorrer a votações em separado, que é justamente o que os destaques conseguem promover. E até, Lucas, desculpa te interromper, eu me lembro que na semana passada, quando ele publicou o primeiro relatório e já convocou a sessão ali a pedido de vista dos parlamentares e pediu um prazo para publicar, talvez uma possibilidade de publicar um novo relatório, foi um alvoroço em torno de todos os que estavam ali presentes, principalmente naquilo que, e aí, pode, não pode mudar o texto, vai mudar, como é que ele vai fazer para mudar? Não, mas só pode mudar através de destaque, como é que ele vai fazer isso, como isso de fato vai acontecer, né? Então, essa incerteza, ela gerou principalmente sobre como essa alteração, até para obedecer o que o governo, a intenção do governo de manter ao menos a tarifa social, como aquilo seria conduzido. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente até explicar quais foram ali, como foi feita essa alteração no texto, contemplando não só os destaques que foram apresentados, mas a alteração que de fato o governo queria, né? A intenção que de fato o governo tinha em cima dessa aprovação da medida provisória. Perfeito. A gente já esperava, inclusive, que fosse ter essa movimentação para apresentação de destaques, essa movimentação para tentar incluir pleitos no texto que não foram contemplados na comissão mista, ou até mesmo para alterar alguns trechos específicos, principalmente por conta da mobilização de alguns parlamentares na própria comissão mista. A gente pode destacar o papel do Danilo Forte lá, né? Durante a comissão mista. O Marcos Rogério também foi uma pessoa bastante enfática sobre pleitos específicos e que, inclusive, chegaram a ecoar na Câmara dos Deputados. Mas eu acredito que para a gente conseguir passar uma percepção para o nosso ouvinte, até mesmo, assim, bastante didática do problema em torno dos destaques e do porquê, não somente os nossos clientes, né? Mas também o pessoal, seja do setor, seja o pessoal que acompanha o cenário político de um modo geral, estava com bastante receio em torno dos destaques, porque o efeito político disso, de uma maneira bastante imediata, é você desmembrar uma votação em várias. Então, o que inicialmente você precisava de um acordo para você conseguir simplesmente aprovar um texto e fazer negociações muito cosméticas sobre trechos, sobre dispositivos específicos, acabou se tornando uma discussão em que cada dispositivo do texto, e salvo engano eram 7 ou 8 artigos, teriam que ser votados separadamente, um a um. É uma negociação muito complexa, e é uma negociação muito complexa justamente por conta do cenário em que a gente tinha de pressão da oposição, mas também por conta de um dissenso do próprio setor. O próprio presidente, Hugo Mota, que estava pressionando para ter uma restrição do texto somente à tarifa social, a gente tinha uma movimentação conjunta por parte do deputado do Fernando Coelho Filho, por parte do senador Eduardo Braga, para conseguir viabilizar essa aprovação, mas a saída, ela foi justamente por meio do que a gente chama de uma emenda aglutinativa. E é justamente esse o ineditismo de toda a questão. Porque se a gente pensar em termos de processo legislativo, até mesmo em termos de prática no dia a dia no parlamento, e a Letícia está aqui para corroborar com essa visão, a emenda aglutinativa, ela é uma forma de negociação que fica muito centralizada em poucos atores. É uma forma de negociação que fica restrita a poucos, ela fica restrita ao colégio de líderes. E tradicionalmente não é um expediente utilizado em medidas provisórias, somente em projetos de lei e figuras afins. Então o que eles fizeram? Em vez de desmembrar essa votação em vários destaques e submeter isso ao plenário, num cenário bastante tensionado, eles se fecharam no colégio de líderes, pegaram várias emendas que foram apresentadas ali inicialmente, lá no finalzinho de maio, durante a medida provisória, e costuraram um texto. Foi justamente um exercício de costura, para dar legitimidade a isso. Eles pegaram vários trechos específicos das emendas que foram apresentadas, como, por exemplo, a questão da taxa de uso do bem público, né, que foi justamente aquela repactuação em torno das dívidas das usinas hidrelétricas, algo que não estava na medida provisória número 1300, algo que surgiu durante as emendas. Se a gente pegar, por exemplo, algumas figuras que surgiram ali durante a apresentação de emendas, como a taxa de uso do bem público, que é justamente para repactuação, renegociação daquelas dívidas de usinas hidrelétricas. Se a gente também pegar algumas alterações pontuais que a gente teve ali em torno, por exemplo, do rateio da questão da CDE, né, para ampliação da tarifa social, isso tudo não seria possível de ser feito diretamente no plenário, da maneira como foi feita, mas foi a solução que eles encontraram justamente para ter a viabilidade política de aprovação desse texto num cenário
bastante tensionada. Então, de um modo geral, se a gente pensar em como foi o dia de ontem, até mesmo conseguindo antecipar algumas tendências para a comissão mista da medida provisória número 1304, que também vai trabalhar num cenário muito apertado, também vai trabalhar num contexto bastante tensionado, bastante comprimido, né, bastante rarefeito por conta dessa questão da anistia, por conta da PEC da blindagem, que agora vai para o Senado Federal e que eles já estão olhando com mais reticência, a gente pode esperar que não somente essa última medida provisória, mas a próxima também, talvez a 1307, que possa ser um canal alternativo, sejam marcadas aí por esse ambiente de incerteza, quanto ao timing de aprovação, quanto ao que entra no texto, justamente porque as negociações são muito complexas. E aqui a gente está falando de textos que eles expiram todos no mês de novembro. E hoje a gente teve a publicação de uma nova medida provisória, que institui o Redata, né, que já era um texto aí bastante antecipado e que trata ali de maneira bastante pontual sobre o setor elétrico e que é visto de alguma maneira como uma alternativa para dar continuidade a esses debates. Então hoje, e já era algo que se esperava, já era algo que se ventilava no Congresso Nacional, as pessoas, os congressistas, os assessores, de modo geral, o setor, também já trabalha com essa possibilidade de remanejamento de algumas discussões para 2026. Tem questões políticas por trás. Sem dúvida tem questões políticas por trás. E até, Lucas, eu não sei se você concluiu, mas até pegando esse gancho e puxando, jogando uma conversa para Letícia, a emenda aglutinativa, como o Lucas bem pontuou, não é comum que seja utilizada para fins de medida provisória, porque, ao meu ver, é como se você demonstrasse ao colegiado de uma comissão que foi formada para ser uma comissão mista, né, entre parlamentares e senadores, é como se você simplesmente esquecesse o acordo que foi feito ali numa comissão e passasse a ter uma decisão única, né, uma decisão unilateral, digamos assim. Então, apesar da emenda aglutinativa já existir nos termos regimentais aí desde 1980, 1990, a gente começou a ver mais essa modalidade quando o Eduardo Cunha era o presidente lá nos anos de 2015 e 2016, em que ele passou a utilizar dessa modalidade como uma forma frequente de estratégica para muitas vezes viabilizar até aí acordos que eram feitos de última hora e principalmente para contornar impasses que aconteciam ali em votações mais polêmicas. E aí, Letícia, você trazendo essa bagagem de quem vive não só o setor elétrico, mas principalmente o dia a dia ali do Congresso Nacional, o que você chama atenção para a conversa aí em relação à temperatura do Congresso nessa semana? Um congresso que, não só um congresso, né, principalmente uma semana que foi bem intencionada pelo clima das votações, tanto para fins de governo como para fins de congresso. Bom, Luciana, eu quero começar trazendo aqui uma música de Clementina de Jesus para fazer uma analogia aqui para vocês. É uma música bem famosa ali do samba chamada Marinheiro Sou. E ela fala ali do comportamento do marinheiro que ela vai analisando. E num dado momento ela fala assim: marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Essa semana, acho que o Hugo Mota, ele, após ali, principalmente a ocupação dos plenários pela oposição, ele sentiu o navio realmente ali tombando. E a partir disso, essa semana, ele teve que ter essa mudança de comportamento e, com isso, ter esse cenário que nós vivenciamos, realmente de tensionamento. A gente sabia que já vivenciávamos um cenário ali mais denso, de negociações, mas realmente foi surpreendente, porque, querendo ou não, a presidência dele estava em xeque. Ali, realmente, várias lideranças estavam... Realmente, cadê essa autoridade? Porque a gente sabe que viemos de presidentes ali com uma autoridade muito forte. E ele é um parlamentar experiente, mas a gente sabe que o peso daquela cadeira hoje em dia é muito forte, muito densa. Então, estavam exigindo dele esse padrão. Inclusive, quando houve ali a ocupação dos plenários, foram falar com Arthur Lira para poder resolver. Então, foi realmente ali uma ruptura ali. Cadê o presidente? Não existia presidente na casa. Então, essa semana, acho que ele quis reconstruir, reestruturar o seu legado. E com isso ele trouxe essa sinalização para a oposição. Eu acho que a votação da PEC da blindagem trouxe muito isso. E com isso, as manobras que nós vivenciamos, que já tinham um bom tempo, falo para os nossos ouvintes que já tinha um tempo que eu estava com saudade, inclusive, de observar essas manobras de plenário, as emendas aglutinativas. Acho que a última vez, salvo engano, foi no PL do Comitê Gestor, mas ainda era um cenário ainda mais controlado. Não foi como a vivência dessa semana, como o Lucas mencionou, emocionante, porque já tinha um tempo, principalmente em medidas
medidas provisórias. Um bom tempo que, até do trâmite de como funcionava ali na comissão mista, no plenário, geralmente os projetos de lei de convenção, eles eram aprovados. E era um destaque ou outro ali quando haviam determinados dissensos que eles aconteciam. Mas eu acho que tudo isso só reflete o tensionamento que a gente tem vivenciado e que o Hugo Mota realmente, eu acho que ele trouxe ali uma ruptura em relação ao seu legado. E com isso ele tá sinalizando, né? Eu acho que a pressão que ele também vivenciou é o reflexo das ações que ele tomou essa semana. E o governo, querendo ou não, vivenciou uma semana ali de muita dor de cabeça, né? Existem várias medidas provisórias, além da que vocês mencionaram aqui, que são super importantes para o governo, que estão perto do prazo de caducar. Vamos acompanhando ao longo da semana. Será que vai ser votado? Será que vai caducar? E ao longo do dia de acompanhamento, nós escutávamos os dois lados. Não, vai ser amanhã. Não, hoje vai passar. Não, vai caducar. Então, isso reflete muito o que a gente tá vivendo, né? O cenário ali do plenário, principalmente o plenário da Câmara, esse ambiente ali bem mais conturbado, onde realmente o governo tá com um trabalho muito grande de construir ali a sua base. Eu acho que o desembarque ali da Federação do União Progressista também refletiu muito nisso. A votação da PEC da blindagem, até a questão da própria anistia, mas a gente sabe que tem uma agenda muito intensa de matérias. Acho que só das medidas provisórias já seria um grande desafio para o governo, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas o nosso congresso tá super movimentado e é bacana pra gente que acompanha, eu principalmente que tô ali de perto do dia a dia vivenciando e observando como funcionam essas regras, como a gente implementa elas, e elas só surgem realmente quando o ambiente político tá ali mais conturbado. E essas manobras realmente, elas dão essa vivência e aquilo, né? Se hoje elas são utilizadas pra um lado, a gente sabe que no futuro também aquilo que a gente chama das questões de ordem pode ser utilizada pra outros momentos. E foi isso que o Hugo Mota falou assim, tô atento ao regimento, sei como funciona, posso utilizá-lo, assim como os outros presidentes também utilizaram. Acho que foi o recado que ele deu essa semana ali pra sociedade e também pra ele poder construir essa figura de autoridade que tanto estavam cobrando dele. Leti, e uma coisa que me chamou a atenção também, porque a gente observa desde o começo do ano, esse ponto que você trouxe, de Hugo Mota, ele tenta construir qual que vai ser a imagem dele à frente da mesa da Câmara dos Deputados. Porque o que não é uma tarefa fácil, ele vem talvez da presença mais forte ali da Câmara, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele, mesmo depois de colégio de líderes, mesmo depois dos combinados, que a gente sabe que isso é feito de uma maneira não aberta ali na Câmara dos Deputados, mesmo publicando a pauta, ele fazia questão de ir no Twitter pra colocar, vamos pautar hoje a matéria X, depois disso vamos pautar tal. Então, eu não sei a sua leitura, mas eu vi até como forma de marcar qual que é o seu posicionamento mesmo, e marcar uma certa diferença do Arthur Lira, de trazer, tudo bem, estou aqui lidando do jeito que a Câmara lida, da porta pra dentro, mas eu faço questão de trazer essa transparência da porta pra fora também. Eu acho que esse padrão de comportamento dele, acho que no início, a gente que também faz a agenda legislativa da semana, ele se comprometeu, não, a pauta vai sair na sexta-feira, e nesse segundo semestre a gente já notou um pouquinho de mudança, que sexta-feira a pauta não estava saindo. O que era muito otimismo também, né? Eu acho que ele realmente, até né, a gente sabe que a questão Sim. das redes sociais hoje são super importantes em relação à comunicação, falar com a base e todos esses outros parâmetros, mas ele realmente, pessoal, ele falava, vou votar e só tô aqui publicizando que realmente irei votar por isso e isso e isso, e a gente sabe que nenhuma daquelas palavras dos tweets, a gente sabe que são importantes, e a repercussão disso nas bases, inclusive, quando estava sendo votada a PEC da blindagem, chamada PEC da blindagem, né, que foi apelidada assim, ela teve ali um dos grandes temas no Twitter. Eu acho que a repercussão disso reflete muito até esse modus operandi hoje em dia, né, dos parlamentares hoje das redes sociais serem esses mecanismos. Acho que para além de dentro ali do dia a dia, a gente sabe que, querendo ou não, na Câmara dos Deputados a gente sabe que o Brasil é um dos principais países em relação à transparência dentro do processo legislativo. A gente tem acesso aos dados abertos, às votações, os pareceres, por mais que uma vez ou outra, ou quase sempre ali de última hora, mas eles ficam ali publicizados. E hoje a tribuna hoje em dia não tem sido só suficiente. As redes sociais realmente é esse canal direto de comunicação, é aonde saem os noticiários. Hoje em dia a gente vivencia isso, né? Aqui o presidente acabou de twittar, é esse canal de comunicação realmente ali com a sociedade para esses grandes temas ali que acho que praticamente desde a época do Rodrigo Maia já utilizavam muito disso para poder realmente reforçar sua imagem, sua autoridade, e falar assim,
tô comunicando aqui com vocês que eu vou fazer isso, tudo bem? Não sei se tem o tudo bem, né? Mas Não é muito só tô comunicando. Mas eu acho que ele realmente quer trazer essa figura dele, desse legado, dessa gestão, de que também ele é um presidente firme, um presidente forte. Inclusive, essa semana, acho que até esse padrão de comportamento dele, até pra poder direcionar até o próprio Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre já ocupou a cadeira uma outra vez, sabe muito bem como é que funcionam as negociações. Então, acho que também demonstra um pouco de afastamento, né? Porque algumas dessas pautas antes eram negociadas ali entre os dois, mas a gente sabe que ele foi um pouquinho a mais. Eu acho que também é um ponto muito importante de se observar aqui pra frente como é que vai ser esse padrão ali de comportamento entre as duas casas, porque tinha muito esse tensionamento ali antes com o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Antes, os dois estavam falando que estava tudo certo, e agora a gente sabe que já mudou um pouco esse jogo. E a gente vai ter muita coisa pra falar aqui pros nossos ouvintes, tenho certeza, nos próximos podcasts. Perfeito, Letícia. E assim, não só pela experiência do Alcolumbre, mas ontem a gente vivenciou ele batendo na mesa, no sentido de ontem fui cobrado por estar aqui, mas eu estava doente, as pessoas estão cobrando, mas vocês têm que entender que, acima de tudo, eu sou um ser humano também. Então, eu acho que isso não só essas palavras do Lira, mas essas palavras do Alcolumbre, mas principalmente as palavras que foram utilizadas pelo Hugo Mota, afirmam, né, o quão dinâmico é aquele ambiente ali. E eu me lembro perfeitamente, na terça-feira, já devia ser 9 horas, 9 e pouquinho, eu falei, gente, vai caducar. Sim. Eu não acredito, eu tava chorando já, modo de falar, mas eu já tava incrédula no sentido de, meu Deus, a gente ralou tanto, a gente fez tanta articulação, a gente foi atrás de tanta coisa, de repente o governo vai perder essa, e como é que vai ser 2 segundos depois? Não, vai votar. E eu ficava perguntando pras lideranças, tem chance de não votar? Perguntei inclusive pra Letícia, né, eu falei, Letícia, você acha que eu posso ir embora? Isso já 10 horas da noite, você acha que eu posso ir embora? Que a gente realmente não vai ter essa votação hoje? Porque eu tinha uma expectativa, acho que o setor inteiro, todo mundo tinha uma expectativa de que votasse, né? Então, os próprios gabinetes falavam, não vota hoje, mas não recomendo você ir embora, espera um pouquinho, pode ser que aconteça. E o plenário foi esvaziando, enfim, de fato não aconteceu. Acho que para teste de cardíaco mesmo, né, a gente teve aí uma votação no último dia de prazo. E até aproveitando esse momento dinâmico aqui, falando na dinamicidade que a gente vivencia no nosso dia a dia, eu queria perguntar para o Vinícius a visão que ele tem em relação a quem vivenciou o PL 414, que foi protocolado para fins de reforma do setor elétrico e que, enfim, era sempre uma expectativa de vai, não vai, não foi, no final das contas. Esse ano o PL 414 chegou a ser retomado, chegou a ser citado, né, eu acho que talvez até como uma forma de pressão, mas daqui para frente, além da medida provisória 1304, que a gente sabe que ela só vai acelerar depois da votação efetiva da reforma tributária, o que você observa daqui para frente? Assim, qual que é a expectativa do setor daqui para frente? Lu, eu não sou tão poético quanto a Letícia, que começou a falar com a música, mas até aproveitando o gancho que você trouxe aqui do PL 414, porque ele teve uma discussão bem longa, né? Então, o projeto não seguiu, mas o tema foi muito discutido e continua sendo muito discutido. A gente estava até há pouco relembrando aqui de que a gente começou o ano com aquela incógnita de qual que seria a grande pauta do setor elétrico para esse ano, setor energético, né, como um todo, porque a gente fecha 2024 tendo aprovado as eólicas offshore. Tá bom, a gente tem uns vetos ainda que vão ser discutidos, mas o corpo ali do projeto já teve aprovação. A gente fechou a questão dos combustíveis do futuro, fechamos o programa de hidrogênio, tanto o PHBC quanto o regime especial, o REHIDRO. Então, todas as grandes pautas que estavam ali sendo debatidas desde 2022, 2023, 2024 se fecharam ali. Então, a gente começa um ano de 25 até morno pro setor elétrico, que a gente só começou a olhar ali algumas pautas, talvez depois de março, quando a gente viu ali a questão do curtailment surgindo bem forte e esses temas sendo muito ecoados. Quando você perguntou o que fica daqui pra frente na 1304,
Vou até falar que você é bem generosa, né? Porque tem a 1304, a 1307, a 1318 agora. Então vai ser a gente que cobre o setor elétrico, a gente vai ter ainda um longo caminho com essas pautas, porque especialmente a 1304, ela já herda naturalmente muitos dos temas que viram ali da 1300, até por parte do acordo que vocês estavam comentando, de não, vamos manter na 1300 os temas que são mais consensuais aqui, falando abertamente da tarifa social, que acaba que é um tema muito mais de justiça social do que do setor elétrico propriamente dito. Então a gente aprovou parte do que estava ali, mas deixou toda a discussão ainda do setor elétrico para a 1304. Então eu listaria aqui como os principais temas, tanto curtailment, abertura de mercado, que até retomando o 4 em 4 que você trouxe, e também autoprodução. E aqui eu já até puxo um outro gancho, porque também se trabalha ali em um plano B. E aqui eu tô falando do PL 2987, esse que acaba que a gente foi nessa semana, agora na Comissão de Minas e Energia, que a gente teve o relatório aprovado do deputado Otto Filho, que é um deputado da base do governo, então é um plano B do governo de levar esses temas. Pensando sobretudo na abertura de mercado, que o que o deputado Otto colocou no parecer foi um ipsis literis da MP 1300. Então, tudo bem, se não passar aqui, a gente tem um outro caminho que é o que se segue. Então, por que eu contei essa história agora? Porque pode ser que a abertura de mercado seja tratada no MP 1304, mas ainda que ela não seja, a gente já tem um projeto de lei que já está bem encaminhado, que é de autoria, inclusive, do senador do Distrito Amaral, então já passou por uma casa, agora falta só a CCJ passar na Câmara, volta para o Senado, então a gente tem ali um encaminhamento já bem consolidado com uma outra via que poderia vir esse tema. Além disso, além da abertura de mercado, depois até se tratou ali do curtailment na complementação de voto do deputado, a questão da autoprodução até chegou a aparecer em emenda, mas não foi acatada. Então a gente vê que é mais um daqueles temas que continuam sendo discutidos, mas que não seria por essa via, mas que, enfim, ainda teria essa discussão por outras formas no Congresso. E aqui, só para falar rapidamente também sobre as outras duas MPs, tanto a 1307, que foi a do regime especial das zonas de processamento e exportação, e a de ontem, né, de ontem / hoje, que é a do Redata, teve uma questão interessante que ela, como o Lucas bem colocou, ela é muito sutil para o setor elétrico, mas ela traz um ponto importante, porque quando a gente olha na 1307, lá falava na obrigação do suprimento de energia 100% renovável para as EPS. A redação que apareceu hoje na 1318, ela tá bem parecida, mas é ali que moram os detalhes, que fala renovável e limpa. Então ali já abre uma brecha que o próprio setor das renováveis trazia muito, porque quando eu coloco limpa, a depender de como vier a regulamentação, eu posso considerar nuclear, eu posso considerar o gás natural, e isso respinga na discussão do curtailment. Então são várias questões que vão ser tratadas ou via projeto de lei, ou via as 3 medidas provisórias que perpassam o setor elétrico que a gente tem em discussão agora no Congresso Nacional. Perfeito. E até pegando esse ponto, assim, a gente tem a certeza que, ainda que existam 3, 4 inúmeras medidas provisórias que foram protocoladas, e como o próprio senador Eduardo Braga deixou muito claro que se tem uma vírgula que fale sobre energia, ela abre espaço para discussão sobre o setor em si, a gente sabe que não vai ser um caminho, sobretudo para a 1304, ela não vai ser a solução para de fato chegar nesse consenso em relação à modernização do setor elétrico, porque a medida 1304 ela caduca agora em 7 de novembro, né? Quando a gente fala 7 de novembro, parece um prazo longo, parece uma visão a médio e longo prazo, mas para quem vivencia isso no dia a dia, a gente sabe que não, né? Até porque o próprio Eduardo Braga já deixou muito claro que ele vai utilizar desse espaço para oportunizar o debate no setor. E a gente sabe que nessa de oportunizar o debate no setor, sempre vão entrando mais possibilidades e diferentes versões aí em relação ao que cada setor tem para sua própria defesa. Né? Isso é natural que aconteça e eu acho até importante que ele oportunize esse espaço para que de fato seja feito um debate, para que de fato isso não vire uma medida provisória de um CNPJ só, né? Porque quando ontem, por exemplo, na última fala do senador Eduardo Braga, para agradecer os trabalhos ali, ele sinalizou, claro, elogiou ali o trabalho do relator Fernando Coelho Filho, mas ele deixou muito clara essa possibilidade de levar adiante as discussões e oportunizar esse debate para o setor.
até você citou os temas de curtailment, abertura de mercado, os custos da CDE dentro dessas medidas provisórias. Você acha que a medida provisória... Vou fazer uma pergunta de milhões, tá? Você acha que a 1304, a 1307, quiçá a 1318 vai ser espaço suficiente para, de fato, realizar a modernização do setor elétrico? Capciosa a minha pergunta. Só isso. Olha, eu vou rebater com uma outra pergunta sobre o que você está considerando como uma modernização, porque aquela... É engraçado, né, que a primeira vez que isso surge, assim, de forma bem mais sobre a modernização, salvo engano, foi em 2017, então agora até já tem a piada de que a própria modernização tem que ser modernizada, né? Então acho que abrindo essa caixa preta do que é modernização, né, porque o setor elétrico ele se reinventa a cada ano, os temas que já estão mais discutidos, os temas que são mais urgentes, e aqui trago principalmente pensando aqui na questão da abertura de mercado, eu acredito que sim, esse é um tema que eu acredito que nesse ano já tem uma solução, no sentido de ter uma organização, um cronograma, enfim, quais vão ser as condições para essa abertura, mas tem outros temas que, esses novos que a gente comentou agora há pouco, até como que eu considero os diferentes tipos de autoprodução dentro dos descontos que vão ter, são temas mais novos que talvez podem ficar para um momento futuro, como até o Lucas trouxe, que já se considera para o horizonte de 2026 alguns dos temas do setor elétrico. Então eu vou responder em partes a sua pergunta. Eu acho que parte assim, da modernização a gente vai observar dentro dessas próximas medidas provisórias, mas naturalmente outros temas, e aqui pensando nos temas mais novos que surgiram mais recentemente, eles devem ter um tempo maior de maturação, de discussão dentro do âmbito do Congresso e do Ministério também. Exato. Eu acho... por que eu fiz essa pergunta? Só me explicando, né? A cada discussão que passa, parece que mais coisas vão surgindo, mais necessidades vão surgindo, né? E até assim, pergunto pro Lucas ou pra Letícia, eu não sei quem vai se sentir confortável para me responder essa pergunta, mas ultimamente a gente vê que o governo vem tentando emplacar aí posicionamentos, emplacar mudanças, não só via projeto de lei, mas principalmente por medidas provisórias, né? Então a gente teve a 1300, que foi considerada como modernização do setor elétrico, depois a 1304, a 1307, a do gás para o povo, que foi publicada na semana passada. Essa pulverização aí de iniciativas, de medidas provisórias, enfim, você acha que isso mais ajuda ou mais atrapalha em relação a tramitações mesmo? E aí, Lucas? No geral, o presidente tem a prerrogativa de editar as medidas provisórias e, querendo ou não, é um caminho de processo legislativo mais enxuto. E como tem o prazo para poder ali apreciar, do Congresso Nacional apreciar esse tipo de proposição, acaba que facilita porque o Congresso Nacional, e vamos apreciar ou não, então os parlamentares têm que ter aquele tempo hábil, assim como vocês vivenciaram essa semana, de poder observar de perto, olhar com detalhe esses temas. Então, a maneira que o Poder Executivo tem de escalonar, vamos dizer assim, determinados projetos, a gente sabe que as medidas provisórias, lá na Constituição fala que tem que ter urgência e relevância, é com esse intuito mesmo, de trazer para o Congresso esses temas que são considerados relevantes e a partir disso ter a construção ali de uma política pública sobre aquele assunto. E é uma estratégia, mas a gente sabe que só enviar a medida provisória é necessário, tem que fazer toda a construção política ali em ambas as casas, construção de relatorias, porque só enviar o projeto pode ser, dependendo de como for, prejudicial, né? Porque se for, às vezes, grandes marcos, como vocês observaram essa semana, podem ir por água abaixo e causar ali mais ruídos do que construções e benefícios ali para a sociedade diante dessas medidas. É uma operação muito complexa, mas até tentando resgatar um ponto que vocês levantaram durante a fala, o Vinícius, ele comentou sobre o comportamento do próprio Gumota, e a gente não pode perder de vista que além de a gente estar tendo uma discussão no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, em que toda a população estava assistindo, e que a própria credibilidade, a própria reputação do Congresso Nacional estava à prova, ele estava buscando se reportar à população, se a gente puder pensar numa estratégia dele por parte de uma figura política, não somente para ele tentar marcar uma posição, no sentido até mesmo de tentar se firmar como uma autoridade, como uma figura de relevo, como uma liderança política, mas também para evitar uma espécie de revés. A gente não pode perder de vista que, se de um lado estava tendo, por exemplo, a votação da PEC da blindagem, estava começando a se ventilar a possibilidade da votação da urgência da anistia, que acabou sendo aprovada, a contraprova disso tudo era uma possível caducidade de um benefício social
que era justamente a tarifa social, e que isso ia ter um impacto absurdo, não somente no dia a dia de parte da população, mas também naquilo, e aí esse que é o ponto, o denominador comum, se a gente puder observar, se a gente começar a observar essas medidas provisórias que saíram recentemente, que tem um impacto eleitoral. Esse é o ponto central. Esse volume de medidas provisórias que foram apresentadas recentemente, e isso não somente a medida provisória número 1300, mas se a gente pensar na medida provisória número 1304, por exemplo, que ela foi apresentada num contexto em que teve a derrubada de veto do marco das eólicas offshore, teve uma espécie de confluência, uma tentativa política por parte do ministro Alexandre Silveira em tentar fazer parte daquela movimentação, daquela estratégia política de comunicação que estava muito pautada naquela dicotomia entre ricos e pobres e que acabou respingando na conta de luz. Foi esse o contexto político que viabilizou a apresentação dessa medida provisória, que trouxe algumas questões como o teto na CDE, trouxe algumas questões também para o gás natural, que tem impacto no dia a dia, principalmente ali da distribuição de gás. E aí, se a gente avança mais um pouco, a gente fala de uma outra medida provisória que ela também tem peso na série eleitoral, que é justamente o gás para todos. O problema, na verdade, e isso sem perder de vista a questão da MP número 1318, como o Vinícius comentou, que foi apresentada de ontem para hoje. A gente está falando aqui de investimentos, né, que quando a gente fala no dia a dia da população, nossa, a gente fala, sei lá, de um regime tributário, de uma espécie de isenção de tributos federais e que parece algo muito distante. Na verdade, é uma tentativa por parte do governo, até mesmo num cenário de curto prazo, de fazer com que esses investimentos, de fazer com que essas políticas públicas elas consigam ser vistas durante um período de negociações, durante um período de disputas eleitorais. A dificuldade a oposição sabe disso. A oposição tem ciência dessa movimentação por parte do governo. Se a gente puder pegar, por exemplo, a própria medida do setor elétrico, quando a gente estava tendo ontem a votação na Câmara dos Deputados, dois dos destaques mais importantes e que acabaram ficando sendo votados, eles tratavam de dois aspectos específicos que tinham peso eleitoral. O primeiro deles era justamente restringir que o recurso da repactuação do BP fosse direcionado para áreas da Sudam e da Sudene. E a gente não pode perder de vista que uma parte da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, abrange o quê? Minas Gerais, que é um reduto onde o próprio ministro Alexandre Silveira quer se lançar. A gente pegar, por exemplo, um outro trecho que estava destacado e que acabou sendo mantido no texto, era fazer com que esse recurso ele fosse rateado para a modicidade tarifária, para reduzir a conta de luz dessas regiões, não somente no ano de 2025 ou 2026, mas de uma maneira compassada. Então, a oposição tem ciência, o cenário é eleitoral. O problema a gente tem um cenário que ele caminha para se manter tensionado, a gente tem um cenário que ele não aponta para uma melhoria. Falando especificamente do setor elétrico, a gente tem um prazo bastante exíguo e a fala do Eduardo Braga, para ser bem franco, eu leio muito mais como um recuo no sentido de ele prometer para o setor que ele vai entregar aquilo que é viável no prazo, mas que ele tem ciência de que algumas temáticas, como o próprio curtailment, que é uma solução que dificilmente a gente vai conseguir assistir a uma solução no curto prazo, vide todas as consultas públicas e mesas de negociação na ANEEL, dificilmente isso vai ser concluído num prazo, por exemplo, até o dia 28 de novembro, se a gente pensar nele como grande protagonista. Mas essa movimentação, por parte do governo mais especificamente, de apresentação de medidas provisórias, é o caminho viável. É o caminho viável para conseguir implementar a agenda prioritária, a agenda muito mais direcionada para a população no Congresso Nacional, e é uma agenda que consegue reverter resultado imediato, porque o ponto central de medida provisória, quando a gente fala de negociação política, quando a gente fala do dia a dia do Congresso, é que o prazo de negociação é muito exíguo, mas a gente não pode perder de vista, principalmente por conta desse peso eleitoral, que o principal efeito de uma medida provisória, e é por isso que ela é um instrumento que torna o presidente da República brasileira tão potente, se comparado com os outros, é que a vigência é imediata. Verdade. Então, a vigência é imediata. O gás para todos tá valendo. A tarifa social começou a valer cerca de um mês depois que ela foi publicada. A gente teve agora a questão do REDATA, a parte tributária. Eu, particularmente, não me aventuro a entrar na parte técnica, porque tem algumas regras, né, para esses benefícios tributários começarem a entrar em vigor e as empresas, né, poderem se instalar ali. Mas essa medida provisória ela só expira em 25 de fevereiro de 2026. Então, até lá, a gente tem uma virada de ano, a gente tem um cumprimento de um prazo para que essas empresas de fato possam se habilitar e começar a mostrar ali investimentos na região Nordeste. Mas ainda tem mais por vir. A gente sabe que tem uma MP do gás, além da MP do gás para todos. A gente sabe que logo mais ali, mais ou menos em dezembro, a gente tem ali expirando a questão do licenciamento ambiental, que é uma outra pauta bastante controversa para o presidente Lula, mas assim, respondendo diretamente à sua pergunta, e até mesmo complementando o que a Letícia trouxe, eu particularmente não acredito que o governo vá conseguir encampar todas as medidas provisórias.
provisórias. Mas pensando nesse cenário eleitoral e pensando nesse cenário em que a própria credibilidade do Congresso é vista como um ativo pelo próprio Planalto, a gente não pode perder isso de vista, Com certeza. isso vai ser ali uma moeda de troca, uma moeda de negociação muito grande. Até porque, de alguma maneira, a gente pode falar, se a medida provisória não caducou e se o Hugo Mota estava ali a todo instante falando, não, a gente vai aprovar, a gente vai seguir esse caminho, é porque eles sabem muito bem o peso que uma decisão dessa ia ter, principalmente se essa medida provisória caducasse e a PEC da blindagem e anistia caminhasse no mesmo dia. Tudo ali tá em jogo. E a oposição sabe disso, o próprio presidente Hugo Mota sabe disso, e o governo sabe disso. São moedas em negociação. Nem todo ativo é tangível, né? Às vezes as coisas são mais sutis. Lucas, vocês trazendo aqui desde o início, a gente conversando sobre o setor elétrico, eu lembro quando da questão dos vetos, foi toda aquela repercussão, a conta de luz vai subir, e tudo isso, querendo ou não, é a influência da comunicação política do governo. Eu acho que, além de editar a medida provisória, o governo tem esse grande enfrentamento ainda, que é muito delicado. Eu observo que já melhorou, mas a comunicação política ainda precisa de alguns ajustes. Acho que essa semana acabou que as discussões foram tomadas por conta da PEC da blindagem e da anistia, que acabou que a aprovação da medida provisória ficou em segundo plano. A gente observa que os noticiários praticamente é um espaço muito reduzido para falar da aprovação da pauta e que tem um impacto social muito grande. Então, além de editar a medida provisória, o governo tem que trabalhar toda a construção política, a comunicação política de como aquilo foi aprovado, o impacto na população. É um jogo muito complexo e que realmente o governo ainda tem fragilidades, né, em todo esse processo. Desde a edição da medida provisória, a gente sabe que no início ainda tem os ruídos, conversar com os ministérios, com os setores que têm interesse, porque a depender de como for, já chega uma medida provisória muito ruim, e depois chegou no Congresso, tem que construir relator, fazer ali a negociação do texto, vai aprovar no prazo que tem que ser aprovado, e depois que aprovar, como é que vai ser comunicado isso para a população? Qual vai ser o impacto disso? Então, acho que só editar a medida provisória a gente sabe que não é o único, a solução, que é realmente algo muito maior. Acho que, às vezes, na própria sociedade, acho que pra gente que tá ali inserido dentro do Congresso, a gente sabe quão refinado é e quão amplo é a construção do cenário político. No dia a dia, às vezes, pra quem não acompanha isso, eu acho que não tem noção da profundidade de coisas que acontecem ali no dia a dia. Então, acho que o governo, deixar essa comunicação ali, vamos dizer assim, mais simples, do impacto dela ali no dia a dia, eu acho que também é um grande desafio para que, após a aprovação e o sucesso, porque querendo ou não foi um sucesso no final do dia, porque se fosse caducar diante de uma semana ali, vamos dizer, de perdas nos processos de tensionamento das negociações, seria ainda pior para o governo. Então, acho que o grande desafio, além de editar as medidas provisórias, construir o texto, trazer isso para a população, dos impactos que essas matérias têm ali no dia a dia, e quem sabe que eleições a gente já começou, já tem um bom tempo. É verdade. Sim. Se eu puder dar meus 2 centavos aqui também, Lu, achei interessante. Quem dá mais? Eu achei interessante essa pergunta sua, se as medidas provisórias mais atrapalham ou ajudam, porque é uma pergunta que a gente costuma escutar muito mais pensada pela lógica do legislativo. Se o fortalecimento do legislativo mais atrapalha ou ajuda, se o aumento das emendas mais atrapalha do que ajuda, mas eu vou nessa linha de que não é uma questão de atrapalhar, ajuda é o que é. Então, a gente sempre fala que não existe vácuo de poder em Brasília, então quando a gente compara, mas 10 anos atrás não tinha essa quantidade de medidas provisórias. Sim, mas o cenário para o governo dentro do Congresso era muito mais fácil também, então não existia a necessidade de ter essas medidas provisórias. Então eu vejo muito mais como instrumentos que existem dentro do nosso arcabouço que os dois lados parecem antagonistas, né? Mas que todos os poderes estão utilizando. Então, a gente viu tanto fortalecimento do próprio judiciário, fortalecimento muito grande do Congresso Nacional. Então, vejo como uma reação natural também esse crescimento das medidas provisórias, e esse ponto que o Lucas bem pontuou também, de que pensando em um cenário eleitoral, aproveitando essa última janela de oportunidade onde você pode fazer mudanças mais robustas que não sejam interpretadas como medidas de fato eleitoreiras por serem um ano de pleito. Então eu vejo muito mais como uma possibilidade que existe e uma reação natural a um fortalecimento do outro poder. E não só em relação ao fortalecimento, né? Mas se a gente for contabilizar aí as 3 medidas provisórias principais, aí a gente tem cerca de 1.200 emendas que foram apresentadas, né? Dessas 1.200 emendas, quando a gente fala, 1.200 emendas, será que tudo isso é tema prioritário? Claro que se a gente for juntar ali, sempre vai ter um tema mais estruturante, vai ser um assunto mais macro, enfim. Eu acho que dessas 1.200 emendas, a gente tem aí 6 macrotemas, que devem ser os próximos temas a serem discutidos, né? Mas
além de medida provisória, a gente também tem a figura dos vetos, né, e que o Congresso, a tendência é que o Congresso deve analisar vetos importantes aí num ano de COP em que várias promessas, vários cases devem ser levados, mas vetos ligados à política ambiental e também setor elétrico com eólicas offshore, como o Lucas pontuou, como a Letícia comentou, mas eu queria ouvir de vocês. Já existe aí uma expectativa para a próxima sessão conjunta, para a próxima sessão de vetos? A gente já tem uma data definida, uma expectativa para que isso aconteça? Luciana, você trouxe um bom termo para falar sobre os vetos. Acho que a expectativa realmente que nós vivenciamos para a próxima sessão é no final deste mês. Mas como eu bem mencionei, ainda é uma previsão, uma possibilidade. E no cenário político é um dia de cada vez, uma semana por vez, mas a gente sabe que esse espaço grande, né, de não ter sessões de vetos é um legado da pandemia. Realmente o Congresso Nacional tem se dedicado de forma ali... Não que as sessões de vetos não são prioridades, mas acaba que as outras questões tomam mais tempo e também a negociação para a sessão de vetos ela é super complexa. E até só pro pessoal também que tá nos escutando, a cédula de votação às vezes possui mais de 120 itens, então os assessores aí pra preencher é muito complexo e com isso realmente tem que ter os grandes acordos e por isso que elas são mais espaçadas. Inclusive na Constituição tem uma previsão, né, de dia que deve ocorrer ali as sessões de vetos, mas a gente sabe que nem sempre as coisas são tão assim bem rígidas dentro do Congresso Nacional, mas existe essa previsão. Mas ainda o Davi Alcolumbre não sinalizou, realmente a gente escuta de algumas lideranças que deve ter, que tem essa proximidade, essa expectativa de ter nessas próximas semanas, mas ainda não foi convocada e a gente sabe que tem uma lista bem complexa ali de itens super prioritários para o governo, para poder ganhar ou perder, e para isso também acho que o governo vai querer a melhor semana também para poder votar, para que a gente sabe que para os noticiários não ter ali as grandes perdas e também politicamente o tensionamento tá ali mais tranquilo e sabe que existem as outras grandes pautas que também influenciam uma coisa pela outra, porque o processo de negociação na maioria das vezes funciona dessa forma também. Então, temos previsão, mas se vai acontecer ou não, o próximo podcast dirá. Até porque, né, não é só sobre o setor elétrico que a gente vive. Ontem a gente teve a aprovação do requerimento de urgência do PL de anistia, né, e aí, só pra gente já ir caminhando pro fim, eu jogo pra vocês a pergunta em relação à expectativa dos debates que devem acontecer daqui para o final do ano. Lembrando que nesse daqui para o final do ano a gente tem uma COP30 no meio disso tudo, né? O Vinícius participou do podcast em que a gente falou sobre a COP30, então isso deve ser aí motivo para levar para frente pautas como cases para COP30, enfim, o que a gente pode esperar até o final do ano em relação ao cenário legislativo? Sem dúvida, Lu. Eu já ia até puxar a sardinha pro meu lado, mas já até me ajudou nesse ponto, mencionando a COP. Então, acaba que a gente já tá vendo isso, né? A própria conclusão ali da votação do PL, do licenciamento ambiental, depois a medida provisória, e esses vários temas de energia elétrica, que também tem uma interseccionalidade muito grande com o tema ambiental, já vão nessa toada, porque sempre tem essa preocupação muito grande, e não só do governo, tá? Do governo e de congressistas também, de não passar vergonha em termos daquilo que o Brasil quer apresentar para a COP. Então, eu vejo como um trabalho em construção. Então, todas as matérias, tanto ambientais quanto de energia, e se a gente observar o que tem daqui para frente, a gente está falando de energia renovável em ZPE, a gente está falando de energia limpa nos data centers. Então, assim, são matérias que dialogam muito fortemente com essa pauta ambiental. Então, eu esperaria essa continuidade desses temas que a gente já vem discutindo, isso tanto em matéria ambiental quanto em matéria de energia, mas pensando pelo outro lado da mesa também, pensando na regulamentação desses pontos, porque aqui a gente se debruçou muito fortemente sobre o papel do Congresso, mas tem um trabalho muito forte sendo feito pelos ministérios afins aqui, especialmente o Ministério de Finanças e Energia, nesse ponto que a gente comentou, mas também o próprio MITIC, Ministério do Meio Ambiente, a própria Fazenda, tem vários decretos que precisam ser publicados, regulamentando os pontos que estão dispostos em lei. Então eu veria como daqui até novembro uma
continuidade desses pontos que foram aprovados para conseguir ter uma entrega mais completa, além desses outros pontos que a gente comentou, que é o tema das MPs 304, 07, 1318, que ficam com uma discussão mais futuramente. Perfeito. Letícia, uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Bom, pessoal, o que eu digo, apertem os cintos, que tem muita coisa aí pro Congresso Nacional deliberar até o final do ano. Se fosse listar alguns temas, acho que vocês falaram de reforma do setor elétrico e as outras grandes reformas ainda continuam em debate dentro do Congresso Nacional. A regulamentação da própria reforma tributária, a reforma do imposto de renda. Também o Hugo Mota sinalizou bastante a reforma administrativa. E dos outros temas também, as medidas provisórias que vocês trouxeram aqui, outras medidas provisórias além do setor elétrico também, que são super prioritárias para o governo, também vão ter muita prioridade, vão ter o espaço ali de discussões, principalmente no colégio de líderes. Tem a PEC da segurança pública também, que é muito cara, é um texto inclusive do próprio Poder Executivo, que tem tido muito debate essa semana, foi apresentada ali modificações e que ampliou um pouco mais o escopo do texto, que o governo vai ter esse desafio também de negociação. Temos o PL de inteligência artificial que está na Câmara, o debate, a gente sabe que existem algumas matérias ali super prioritárias ali dentro na Câmara dos Deputados, Senado Federal também não, existem outros itens, o próprio PLP do Comitê Gestor ainda está ali na metade da tramitação para ser aprovado ali quase no plenário, já no plenário do Senado Federal. Outros temas também, o PL de economia circular, já que a gente falou também de meio ambiente. Outra pauta super importante que a gente deve ouvir bastante também daqui até o final do ano, pautas da educação, que é o Plano Nacional de Educação, e o novo Sistema Nacional de Educação também devem ter prioridade, vão acampar bastante ali as pautas dentro do plenário. Então, eu já falei, vai ser um final do ano bem denso de votações, porque acaba que a gente vivenciou um primeiro semestre ali mais morno dentro do Congresso Nacional, e a gente sabe, já fala em eleição, então a gente sempre fala que agora é essa reta final, porque o ano que vem a gente vive as semanas de esforço concentrado e acaba que os parlamentares estão voltados ali realmente para as eleições, então as grandes discussões elas ficam ali mais de lado. Então a gente vai ter ali 3 meses e meio de negociação para poder avançar com esses temas, com essas reformas e com isso dar algumas respostas que a sociedade ali exige ali do Congresso Nacional, do Poder Executivo. Perfeito, Letícia, muito obrigada. A gente começou com o Lucas, vamos finalizar com o Lucas. Lucas, o que você traz aí de mensagem final? Perfeito. Se eu puder jogar minha contribuição em torno do que a gente espera para o cenário político, principalmente ali do Congresso final até o fim de 2025, eu reitero a continuidade da questão eleitoral. Eu acredito que toda essa disputa em torno de uma visibilidade, em torno de conseguir implementar uma agenda que comunica ali diretamente com a população, vai ditar bastante da movimentação. Eu também concordo que a pauta ambiental ela vai ganhar maior protagonismo, principalmente por conta desse movimento de uma tentativa de prestar contas do próprio parlamento, seja para o setor produtivo, seja para a própria sociedade de um modo geral. Ninguém quer fazer feio num evento de dimensão internacional e até mesmo para a delegação dos outros países. Então, economia circular, que foi citado pela Letícia, é um tema que deve voltar à tona, licenciamento ambiental que inclusive é a pauta que eu acredito que pode até mesmo gerar uma espécie de atraso aí na convocação de uma próxima sessão de vetos, porque é uma negociação que está em estágio bastante embrionário, mas a gente não pode perder de vista que a última promessa que o Alcolumbre fez em cima de uma sessão de vetos era de que ele convocaria para derrubar tudo. E aquilo ali foi um movimento de pressão justamente em torno do licenciamento ambiental. Mas a gente não pode perder de vista que nessa pauta a gente também tem questões relacionadas a emendas parlamentares, a gente tem a questão do número de aumento de deputados federais, a gente tem a questão da classificação de diabetes como uma modalidade aí de deficiência, a gente tem uma série de outras questões que são bastante áridas e que podem acabar atrasando um pouco a convocação de uma sessão dessa natureza. Mas ela deve acontecer. Câmara dos Deputados, eu concordo com a Letícia. Eu acho que a Câmara dos Deputados vai ser o espaço de maior intensidade. Se a gente pegar o modelo de gestão do Mota, se comparado com o do Lira, é que o plenário ele ficou um pouco mais morno nesse primeiro semestre, principalmente por conta da pressão da oposição. Mas a gente via muito sendo veiculado na mídia de que a gente tinha um cenário de paralisia no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Não era verdade. As comissões especiais, elas estavam a todo vapor ali na Câmara dos Deputados, e todas elas, a maioria, né, estão com previsão de conclusão dos trabalhos agora no segundo semestre. A Letícia citou Plano Nacional de Educação, que é uma pauta estruturante, inteligência artificial, mas a gente também tem outra pauta com bastante peso eleitoral, que é a questão do trabalho por aplicativo. É uma pauta que o Mota também está tentando se consolidar ali de outras figuras e que pode ganhar um pouco mais de projeção.
Sem mencionar também a questão do imposto de renda, né, que é uma pauta bastante eleitoreira. Da parte do Senado Federal, eu ainda tenho as minhas dúvidas do que pode acontecer por ali. Eu acredito que o principal destaque vai acontecer logo mais, que é justamente a questão do comitê gestor, mas pode ser que eles acabem levantando algumas questões. A questão do Código Eleitoral ainda segue pendente de conclusão, e que é uma pauta aí bastante estruturante, e sem falar que eles também têm que cumprir o papel deles agora nessa segunda reta, né? É verdade. Com reforma da renda, etc. Então, para concluir, eu acredito que vai ser muita turbulência, muita negociação. Eu nem citei a questão do setor elétrico, porque como a gente pode ver, isso até dá uma dimensão, a gente começou falando sobre o setor elétrico, mas a gente não pode perder de vista de que a gente tem um panorama inteiro. E o setor elétrico no Congresso Nacional é mais uma das pautas que correm ali ao lado de várias outras e que elas se comunicam entre si, e que, falando mais exatamente sobre a relação entre legislativo e executivo, ela acaba entrando ali nas negociações, elas acabam se misturando na costura dos acordos. Então, intensidade. Emoção. A palavra que eu abri foi falando sobre emoção. Eu acredito que a gente vai ter muita emoção até o final do ano. Eu concordo plenamente, e até se a gente puder unificar a fala de vocês, a gente vê aí que o cenário, obviamente, continua dinâmico, continua desafiador, independente de o que vai ser prioritário ou não. A intenção de negociações políticas, as disputas de narrativa, a agenda econômica, isso certamente é o que está em jogo, né? Então, são decisões que tendem a tomar aí grande reporte para impactar decisões, para impactar o próximo ano, que a gente sabe que vai ser um ano extremamente desafiador. Letícia bem falou, já começou, né, a eleição praticamente para fins de campo político mesmo, de cada base, de cada parlamentar, ela já começou. Então, acho que aí a nossa expectativa de emoção. A gente finaliza aí com a parte que o Lucas bem iniciou. Grandes emoções estão por vir e nosso podcast está terminando. Eu queria agradecer imensamente aí a participação da Letícia, do Vinícius e do Lucas, por dividirem as análises e expectativas aqui conosco, né? E agradeço também a você que nos ouviu aqui até agora. Continuem acompanhando o Salão Azul. Nas próximas semanas, muito provável a gente tem mais novidade, né? Então, são temas aí que a gente vai provavelmente trazer análises daquilo que molda a política e a agenda legislativa aqui em Brasília. Até o próximo episódio.